92, versículo 12. Quando o pastor Alessandro falou salmo, eu falei, hoje o mistério está em salmos. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Amém. Pode tomar teu assento. Aleluia. Esse salmo de número 92, versículo 12, ele é escrito por Davi. Davi, ele menciona a palmeira como se fôssemos nós. Aqui Davi, ele fala de uma palmeira, de uma espécie. E qual espécie é essa? A espécie da tamareira. Eu fui estudar e eu vi que era essa espécie, tamareira. A tamareira, ela produz 365 dias no ano. Ou seja, a palmeira, ela produz todos os dias, ela produz. Ela produz mel, ela produz açúcar, ela produz cera, ela produz vinho, azeite, especiarias. Ou seja, ela serve para muitas coisas. Só que quando eu estudava sobre a palmeira ela cresce 30 metros de raiz para baixo. Ou seja, eu não sei se você já está entendendo nessa manhã, mas eu vim como boca de Deus como uma palavra para a tua vida. O Senhor te trouxe nessa manhã para te falar. Antes de você crescer para cima, Deus vai te dar uma estrutura para baixo. Antes de você aparecer, Deus, ele vai te fortalecer para baixo. Ou seja, nessa manhã que Deus está te dizendo, primeiro eu estruturo para baixo, primeiro eu te fortaleço para baixo, porque alguém pode estar chorando e não está vendo nada, mas o Senhor está falando, eu sou de sua raiz e estrutura para quando você crescer.
dar frutos de uma intensidade que ninguém vai poder atacar pedra. Você vai dar frutos de uma intensidade que alguém vai tentar te acompanhar, mas o teu fruto vai estar tão em cima que alguém não vai conseguir te alcançar. Assim como a gente Deus Senhor nessa manhã. Estudando sobre a palmeira também, eu pude perceber que a palmeira ela não é uma espécie que não aceita enxerto. Ou seja, tem plantas que você pode enxertar para ela crescer. A palmeira ela não aceita mistura. Não entendi, missionária? Deus está te falando. Não aceita que ninguém venha fazer a tua mente. Se você congrega aqui, fica aqui, se alimenta aqui, não fica dividido nos pensamentos e numa intenção. Não aceita ninguém enxergar o alimento que não é daqui. Ou seja, você congrega aqui, você está aqui, então se estrutura aqui. Aleluia. Ah, mas eu gosto tanto e não está mais no meu ministério comigo. Você não está impedido de gostar de ninguém, você pode gostar. Só que o tempo de alguém já foi e o teu tempo está aqui. Então para que você está aceitando mistura? Então para que você está querendo levar informação? Se você está aqui, teu ministério é aqui, tu está congregando aqui, Deus vai te usar aqui, Deus vai te estruturar aqui, Deus vai te levantar aqui, Deus vai te exaltar aqui, nesse lugar que manda te dizer o Senhor. Não aceita ser enxertado por ninguém. Aleluia. Glória, se as palmas são para Deus, pode ser melhor. O que é enxerto? Eu gosto tanto de uma pessoa, não aceita a ficar nesse apartamento porque aquela pessoa que saiu, ela se machucou. Você sabia que toda história tem dois lados? Igual a moeda? A moeda tem dois lados. Será que você sabe o verdadeiro motivo porque ela não está aqui? Aí Deus quer te usar em alguma coisa e você está impedindo o Espírito Santo de trabalhar na tua vida. Tem coisas da nossa vida que fica retida porque a gente quer viver por experiência alheia. Deus quer fortalecer a tua raiz para você ter as tuas experiências. Então aceita quando Deus te chamar. Eu vou abrir um parênteses. Quando Deus me chamava para trabalhar na casa do Senhor, era só no ministério infantil. E era no ministério infantil que eu não queria trabalhar. Olha isso aí. Só que eu tinha um filho doente dentro de casa que tinha 5 anos de idade e não falava. Só que eu não entendia que Deus queria começar um milagre dentro da minha casa através da minha vida. E eu queria ensinar o Espírito Santo de Deus a trabalhar, não aceitando a oportunidade que Deus estava dando de curar o meu filho para ele desenvolver na sala. Aí eu queria falar não, mas uma vez o pastor me chamou e falou assim, ó, eu não estou te perguntando, você vai ficar. Então eu vim cheia de Deus nessa manhã para te falar, para que esse negócio, aceita a oportunidade que Deus quer marcar a tua casa como casa de milagre, como casa de promessa. Você vai florescer em meio do deserto, você vai crescer. Para de querer ficar explicando para o Espírito Santo como ele deve trabalhar na vida da minha vida. Sabe qual é o resultado do meu milagre? Hoje em dia eu mando meu filho calar a boca. Pelo amor de Deus, cala a boca que tu tá falando muito. Porque eu estava querendo estar me limitando. É o processo de Deus na minha vida. E às vezes a gente limita o processo de Deus na nossa vida, querendo explicar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Ele quer te usar no meio de algum departamento. Aleluia. Voltando a falar aqui da palmeira, eu vou falar sobre o cedro. Mas a palmeira, lembra quando eu falei que ela vai se estruturando na raiz? Ela cresce de 30 a 40 metros para baixo e ela vai até
Ou seja, são 200, a vida dele é longa. Deus está falando, eu vou te dar vida longa, para você ver as coisas acontecer na tua vida. Você não vai morrer antes do milagre acontecer na tua vida. Tem promessa de Deus na tua vida, tem promessa de Deus na tua casa. Deus vai te exaltar no meio desse deserto. Ele não suporta. Está passando por um processo, mas não suporta. Mas ele não viu que alguns tempos atrás você tinha estruturado para baixo. Você veio para a campanha, você fez propósito. Então essa luta não vai te parar. Essa luta não vai te deixar parado. Você já foi estruturado. E palmeira, ela enverga, mas não quebra. Ela enverga, mas não quebra. O vento ele pode soprar, tu pode envergar, mas você está plantado na casa do Senhor. E quem está plantado na casa do Senhor, pela raiz, o Espírito Santo te pega hoje e vai falando: você não vai parar, você não vai desistir, porque o Espírito Santo te plantou. Em Gênesis 15 fala que o Senhor se apresenta a Abrão, porque ainda é Abrão, e ele fala assim: Abrão, olha para o céu, quantas estrelas, olha para a areia do mar, eu vou te fazer crescer. E Abraão fala assim: como será isso? Só tem eu e Eliezer. Aí Deus fala assim: faz um sacrifício para mim. Porque a vida do cristão ela é feita de sacrifício. A vida do cristão ela é feita de renúncia. Abraão ele pega, faz um altar, e ele fica até a metade do dia e Deus não responde. Pensa comigo, meu irmão. Você está fazendo algo que é de Deus, algo que Deus mandou, mas Deus não responde. Alguém já viveu isso aqui? E ele começa a se preocupar, lá no Gênesis 15, a querer espantar as aves de rapina, para elas não querer consumir aquele sacrifício que ele fez. Ele começa a fazer tanto esforço que ele dorme. Cansar, todo mundo cansa, mas desistir nunca. Cansar, o crente cansa, mas desistir nunca. Ele cansa no pé do altar, mas ele não sai do pé do altar. Ele cansa, mas ele não sai do pé. E quando ele cansa, ele dorme. E quando ele dorme, o anjo visita ele e consome aquele sacrifício. É Deus te falando: você pode até estar cansado, mas não desiste da promessa que eu estabeleci sobre a sua casa. Você pode até estar cansado, mas descansa no pé do altar, porque o anjo do Senhor nessa manhã, ele visita o bairro de Irajá para falar contigo. Para eu estou segurando na tua mão nesta manhã. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, porque eu estou segurando ela para subir na tua mão nesta manhã. Tu não vai parar, tu não vai desistir, porque essa promessa ela vai se cumprir. Queira o diácono, queira ser ministro ou não, queira trancar a rua, trancar teus caminhos, o anjo do Senhor nessa manhã fala comigo na palma da tua mão. Tu não vai desistir, tu não vai parar. Sabe aquele sacrifício que você fez? Deus não se esqueceu. Deus te trouxe aqui para te falar: alguém pode não dar valor, mas o Espírito Santo ele traz a memória e fala: eu estou contigo em meio a essa situação. Aleluia. Quando ele acorda, o sacrifício ele já está todo consumido no Gênesis 15. E é Deus respondendo a oração dele. Deus trouxe nessa manhã para te falar: tem resposta para você. Eu creio.
pro alto. Sabe aquela situação lá dentro da tua casa, que às vezes você tem até vergonha de compartilhar com alguém? O Espírito Santo fala: eu estou contigo. Primeiro Deus complica, depois Deus descomplica e explica, mas Ele não te larga, Ele não te abandona, Ele não desiste de você. Não desista, Deus é contigo, alabaçu e canta. Não desiste, o Espírito Santo está contigo nessa manhã. Tu já estruturou a raiz. Você vê a primeira campanha, você vê a segunda campanha. Hoje é encerramento da tua família aos pés da cruz. E Deus te trouxe aqui, honra a tua oração nessa manhã. Vou começar a visitar alguns lugares por amor a ti. Vou começar a desenrolar problemas por amor a ti. Tem resposta nesse encerramento de campanha pela tua vida. Tem resposta nessa campanha pela tua família. A Senhora te diz: aleluia, aleluia. O cedro do Líbano, ele é parecido com uma palmeira. O cedro do Líbano, ele cresce, só que o crescimento dele é diferenciado. Por quê? Porque ele cresce em silêncio. O cedro do Líbano, ele cresce quietinho, só que ele cresce 30 metros para baixo. Eu sei que a gente é neopentecostal e gosta de barulho, mas tem alguém aqui que Deus está falando assim, ó: é tempo de você, ó, cala a boca. Lembra quando a viúva, ela fecha a porta e o milagre começa dentro de casa, com os filhos dela? O marido tinha morrido, não estava mais lá, mas o Espírito Santo estava dentro daquela casa. Deus está falando: fecha a tua boca, para de postar muita coisa, para de dar informação para Satanás, para de dar informação para o teu adversário, porque tem milagre do lado de dentro. Ele começa a crescer, e quando ele chega a 30 metros de profundidade, ele se encontra com uma rocha e ele abraça a rocha. Ele fica fortalecendo. E eu perguntei ao Espírito Santo: o que o Senhor quer falar comigo? Através do cedro do Líbano, Deus falou assim, ó: sabe quem é a rocha? É Jesus Cristo de Nazaré. Você não está firmado em homem. Quem olhou para você e falou assim: vai parar de ir para a igreja, vai desistir. O Espírito Santo que é a rocha está falando assim: eu estou agarrado contigo em minha situação. Tu não vais sair dos meus braços. Eu estou te segurando na tua e andarás na tua mão. E eu não vou te soltar.
E Deus está falando assim, estou te dando estrutura nessa manhã. O fato de você não estar vendo não significa que o Espírito não está trabalhando. Porque quando arreiam alguma coisa contra a tua vida, tu não vê, mas o anjo do Senhor, ele está lá e ele quebra. Tu não pode estar vendo, mas o anjo do Senhor, ele entra lá e ele desfaz coisas que você não vê. Sabia que a tua igreja ela tem uma campanha de oração todo dia à meia-noite? Sabia que nós oramos pela tua casa todo dia à meia-noite? Talvez você faça igual o irmão Léo, vai dormir e não ora. Mas tem bombeiro orando pela tua vida. Tem bombeiro de joelho orando pela tua casa. E às vezes a gente não dá honra pra quem orou pela gente, a gente nem sabe. Deixa eu falar, tem pessoas de joelho dobrado pela tua vida. Então você está num ambiente profético, você está num ambiente de oração, você está num ambiente de milagre e Deus está te dando estrutura. Então não está fazendo, não está faltando nada. Falta você criar o teu posicionamento. A gente sabe que acontece na vida do crente, na nossa vida, na minha também. A gente não olha para o espelho. Então a gente não dá valor aonde a gente está. E quando a gente olha um outro ministério, mas lá pode. Eu fui deslumbrada também porque lá pode, já fui. Mas Deus já quebrou esse demônio da minha vida. Sabe por quê? Porque se Deus um dia me libertou aqui, eu não tenho vergonha de falar. Foram 6 meses de manifestando demônios. Quando eu voltava, eu olhava para os obreiros, tudo cansado. Porque é uma força que a gente faz. É uma preparação que nós temos para estar aqui. Mas Deus levantou homens e mulheres que me abraçaram. E Deus está falando, eu estou te abraçando nessa manhã. Deus te trouxe aqui para te falar, fica aqui. Eu vou te exaltar aqui. Lembra do teu primeiro amor? Lembra quando você entrou aqui e achou muito maravilhoso? Deus está falando, te autorizei a sair. Ele vai te honrar aqui. Ele vai te exaltar aqui. O milagre da tua vida vai ser feito aqui. Oh, aleluia. Mesmo que você não veja sinais, Deus está falando, eu não estou pedindo para você querer ver, mas acredita. A tua casa é casa de promessa. A tua casa foi marcada como casa de oração. Quando você lembra quando levantou a mão, que você aceitou a Cristo, Deus, aquele mesmo Deus que segurou na tua mão lá atrás, está falando, eu estou te segurando pela mão agora. Você vai voltar ao primeiro amor. Deus quer fazer algo novo na tua casa, na tua vida espiritual. Quebrando esse coração. Coloca um coração de carne, porque Ele vai te dar estrutura. Nessa manhã se manda te dizer, Deus, o céu, ele foi escolhido no meio de tantas árvores para levantar o templo do Senhor. Você é uma coluna do templo da casa do Senhor. Deus quer te estruturar para quê? Para a tua casa ficar marcada como casa da promessa, como casa de adoração. Você é uma ovelha e você tem pastor. Você é uma ovelha e você tem liderança. Mas eu não concordo, Deus não está pedindo a tua opinião, está falando obedeça. Porque é através da tua obediência que você vai florescer. É através da tua obediência que você vai ser frutificado.
crescer aqui dentro. Você vai crescer, mas você vai crescer aqui dentro. É aqui dentro que você vai desenvolver. É aqui dentro que você vai ser estruturado. É aqui dentro que você vai ser amadurecido. Eu quero conhecer você que nessa manhã não é evangélico. Assim mesmo no teu lugar, tem alguém? Missionário não são evangélicos. Tem alguém aqui no nosso meio? Cadê o lugar? Faz assim. Tem alguém aqui que se encontrar afastado? Eu estou afastada, missionária. Do teu lugar mesmo, faz assim, eu estou afastado. Tem alguém? Tem alguém? Não? Então, amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?